O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta quinta-feira, dia 8 de abril, que o Senado Federal instalasse a chamada CPI da pandemia. Essa CPI que tem o objetivo de apurar eventuais omissões no governo federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19. A pergunta é, ele pode fazer isso? O ministro do Judiciário pode intervir em matérias do Legislativo? Para responder essas perguntas, primeiro nós devemos saber sobre duas coisas. Como funciona a separação dos poderes e o que é uma CPI. Vamos lá? Meu nome é César Gregório Júnior, eu sou advogado especializado em assessoria e consultoria jurídica para empresas e também sou professor universitário na área das ciências jurídicas e administração de empresas, executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes de forma alguma são novos na história. Diversas personalidades falaram sobre essa chamada corrente tripartite do poder, mas foi em Aristóteles, na sua obra chamada A Política, que lá no livro 3, no capítulo 10, ele define que o governo é o exercício do poder supremo do Estado, tendo todo o governo três poderes, sendo estes o poder deliberativo, que corresponde ao legislativo hoje, o poder judiciário e o poder executivo. Em seguida, foi em John Locke que, na sua obra chamada Segundo Tratado sobre o Governo Civil, que ele fala sobre o chamado contrato social que é estabelecido entre todos os indivíduos que fazem parte de uma sociedade e que ele explicou sobre esses três poderes, colocando o poder legislativo como estando superior aos outros dois e tendo o poder executivo além da finalidade de executar leis, mas dentro dele estaria incluído o chamado poder federativo, que cuidaria de todas as matérias do governo que envolvessem outros países. Mas foi um homem chamado de Charles-Louis de Secondat, o barão de La Vendée Montesquieu, que nos melhor forneceu um estudo aprofundado sobre essa divisão de poderes. Ele escreveu o modelo mais aceitado atualmente e o que é mais usado em relação aos poderes de uma república. Inspirado pela obra de Locke, ele publicou em 1748 a sua obra-prima, chamada de O Espírito das Leis, que é uma leitura extremamente importante para todo o pensamento político moderno. Nesse livro, além de tentar compreender as várias legislações espalhadas pelo mundo, ele elaborou um rigoroso esboço de interpretação do mundo histórico, social e político, distinguindo três formas de governo diferentes: a monarquia, o despotismo e a república. Ao apresentar essas formas de governo, Montesquieu diz que na república, em primeiro lugar, todo o povo, ou pelo menos uma parte dele, exerce diretamente a sua vontade no controle do Estado. Na monarquia, no entanto, existe a vontade de apenas uma figura, só que essa vontade sendo pautada por leis fixas. E já no Estado despótico, o déspota ignora qualquer instituição e governa de acordo com o seu livre-arbítrio. A partir desse pensamento, Montesquieu exalta a importância de um poder intermediário, um verdadeiro repositório de leis. Esse poder intermediário servirá tanto para garantir que uma monarquia, por exemplo, não vire um despotismo, como também para garantir que existam princípios a serem seguidos e que atuem como verdadeiros freios para a atuação do governante. Refinando essa teoria, Montesquieu exaltou claramente a necessidade dessa divisão dos poderes como basilar para a constituição de um Estado moderno. Em sua obra, por exemplo, ele falou que há em cada Estado três espécies de poder: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o poder executivo daquelas que dependem do direito civil. Essa teoria, que vai diretamente contra a ideia de absolutismo, se viu como base estrutural para o desenvolvimento de diversos movimentos, como as revoluções americanas e francesa, e se consagrou lá no artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que diz: a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem uma Constituição. Utilizando a doutrina de Montesquieu e partindo dessa visão dele, o conceito de Estado moderno brasileiro hoje se divide em poder legislativo, que é a expressão máxima do poder popular, que, de forma indireta, representativa,
o povo está representado na criação de leis e regras que são dirigidas a todos. No âmbito federal, representando o poder legislativo, nós temos os deputados federais e os senadores. No âmbito estadual, nós temos os deputados estaduais e, no âmbito municipal, os vereadores. Já o poder executivo, que é aquele que representa a execução das leis de uma forma unificada, através de um líder da nação que também é escolhido pelo povo, hoje é representado no âmbito federal pelo presidente da República, no âmbito estadual pelo governador dos estados e no âmbito municipal pelos prefeitos dos municípios. E o poder judiciário, por último, que é o intérprete das leis e guardião da Constituição Federal, que é o garantidor direto dos direitos do povo que foram adquiridos através dos tempos com as diversas lutas. Aí vocês me perguntam, por que essa separação de poderes é tão importante? O próprio Montesquieu dá essa resposta, quando ele diz lá na obra dele, Tout homme qui a du pouvoir est porte en abuser, ou todo homem que detém o poder tende a abusar dele. Logo, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Essa frase representa o núcleo da teoria dos freios e contrapesos, que engenhosamente diz que os atos estatais podem ter duas formas: os atos gerais e os atos especiais. Os atos gerais são aqueles efetuados pelo poder legislativo, que emitem regras gerais e abstratas direcionadas para o povo sem saber a quem essas normas irão atingir. Só depois, o poder executivo, por meio de atos especiais, vai trabalhar de forma mais concreta, só que agindo igualmente limitado pela atuação anterior do poder legislativo. E aí vem, fechando esse ciclo, o poder judiciário como o poder fiscalizador desses direitos do povo. A nossa Constituição, no seu artigo 2º, fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A independência entre eles tem como propósito a verdadeira ausência de subordinação entre esses poderes. Ou seja, nenhum poder é mais importante que o outro. Todos eles são iguais dentro dos limites estabelecidos constitucionalmente. Isso significa também que cada um deles é livre para se organizar funcionalmente, sem que necessariamente haja uma interdição indevida. Interdição essa fora dos limites constitucional, por exemplo. Já a harmonia, citada também no artigo 2º, significa que eles podem colaborar entre si, visando garantir que os poderes expressem de forma uniforme todas as vontades da União e estabeleçam dessa forma uma segurança jurídica necessária para uma democracia sólida e uma república unida. Inclusive, vale salientar que a separação dos poderes é uma cláusula pétrea na nossa Constituição, definido lá no artigo 60, parágrafo 4º e inciso 4º também. Resumidamente, uma cláusula pétrea é uma regra basilar de governo de que não pode ser mudada através de emenda constitucional, o que é assunto para outro vídeo. Através dos estudos de hermenêutica constitucional, viu-se que a nossa Constituição adotou a separação de poderes na sua forma flexível. Isso significa que elas não exercem exclusivamente apenas as suas funções típicas, mas também podem efetuar outras funções, denominadas como funções atípicas. Nós podemos usar como exemplo dessas funções atípicas o poder de veto do chefe do Poder Executivo nas leis aprovadas no âmbito do Poder Legislativo, ou também a composição do Supremo Tribunal Federal, que é através de uma indicação do Poder Executivo e aprovada no Poder Legislativo diante de um escrutínio dos deputados e senadores. Existem outros inúmeros exemplos dos poderes exercendo suas funções atípicas, que eu vou deixar aqui na tela para vocês e na descrição do vídeo. Só que agora nós iremos focar em uma função típica do Poder Legislativo, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para responder a nossa segunda pergunta do vídeo de hoje. O que é uma CPI? A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, está regulamentada no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e outras diversas leis do ordenamento jurídico. Ela é caracterizada como um organismo instituído por um tempo determinado,
para que apure determinado fato de interesse público, sendo que a conclusão desse fato será encaminhada para o Ministério Público e demais autoridades administrativas para que seja tomada alguma apuração ou providências de responsabilidade civil ou criminal. Essa é a definição legal complicada. Simplificando, a CPI tem uma verdadeira função investigatória do Poder Legislativo, que vai ter uma grande relevância na fiscalização e controle da administração pública geral, sendo assim um dos mecanismos do sistema de freio e contrapeso que nós falamos agora há pouco. Só que para que uma CPI seja aberta, existem alguns requisitos, que são eles: primeiro, requerimento de pelo menos 1/3 dos membros da casa onde a CPI será aberta. Na Câmara dos Deputados, são requeridas as assinaturas de 171 deputados federais e no Senado Federal de 27 senadores. Sendo uma CPI mista em ambas as casas do Congresso, lá no regimento interno diz que é necessário que haja a coleta de 1/3 de assinaturas dos deputados federais e 1/3 de assinatura dos senadores de forma conjunta. Segundo requisito, ter por objeto a apuração de um fato determinado. O artigo 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados diz que fato determinado é um acontecimento relevante de interesse para a vida pública e a ordem constitucional legal, econômica e social do país que estiver devidamente caracterizada no requerimento da Constituição da Comissão. Esse fato único não é rígido, porque pode acontecer de, no decorrer da investigação, coisas apareçam e que sejam necessárias ser investigadas. Assim, caso apareça alguma coisa, pode ser feito um aditamento no pedido inicial. É importante ressaltar que, mesmo diante dessa possibilidade de aditamento da denúncia, o artigo 35, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados limita a somente 5 assuntos por vez para serem investigados. Inclusive, o STF declarou a constitucionalidade desse artigo. Terceiro requisito da CPI, ter prazo certo de funcionamento. Isso é o que exige o artigo 35, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que dá um prazo certo de 120 dias para que sejam feitos os trabalhos na CPI. Porém, esse prazo pode ser prorrogado por mais metade, ou seja, 60 dias do prazo inicial, contanto que haja uma votação no plenário para decidir pela importância ou não da continuação das investigações. Agora, no mundo real, nada impede que esses prazos sejam prorrogados de forma infinita, pelo menos até o final da mesma legislatura. É o que diz a Lei 1579/52. Então, tecnicamente, o prazo final, ou seja, o termo final de uma CPI, é o final da legislatura dos investigadores. Esses são os 3 requisitos que são necessários para que uma CPI seja aberta. Mas, depois de aberta a CPI, quais são as atribuições que essa CPI tem? O que é que ela pode fazer? Os poderes que uma CPI tem estão todos elencados no artigo 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, dentre vários direitos, eles têm poder de requisitar funcionários da administração pública direta e indireta para ajudar nos trabalhos, determinar diligências, inquirir testemunhas, requisitar documentos, ouvir ministros, ouvir outros deputados e senadores, inquirir autoridades do âmbito federal, estadual e municipal, inclusive policiais, incumbir também a qualquer dos membros participantes da CPI que eles podem realizar sindicâncias e diligências necessárias. Também autoriza o deslocamento para qualquer ponto do território nacional para realizar investigações e diligências. Só que em qualquer fase da investigação, caso seja necessário alguma medida cautelar, por exemplo, o presidente da CPI deve requerer junto a um juízo criminal para que ele, que tenha legitimidade, estabeleça essas medidas. Sem a necessidade de um juiz, por exemplo, uma das principais prerrogativas de uma CPI é a quebra do sigilo de dados, sendo os mais famosos os dados fiscais, bancários e telefônicos. Para garantir que essas decisões sejam legais e unicamente motivadas em nome da investigação,
Toda e qualquer decisão que a CPI vai tomar tem que ser comprovada a sua necessidade e devidamente ratificada pelos outros membros, ao preço de que, se isso não for feito, que seja cancelado totalmente os efeitos que aquela determinação fez. De início, pode parecer que a CPI pode praticamente tudo, mas não. Existem limites para a atuação do Poder Legislativo dentro de uma CPI, porque aí seria perigoso justamente o Poder Legislativo entrar dentro da competência do Poder Judiciário na investigação. Dentro destas limitações, existem algumas que valem a pena ser citadas aqui. Estão, por exemplo, a não formulação de acusações ou punições de delitos, que só pode ser feita pelos órgãos responsáveis, como o Ministério Público. Da mesma forma, não pode determinar anulações de atos do Poder Executivo, que só podem ser feitos pelo próprio Poder Executivo através do princípio da autotutela. Também não pode ser decretada a prisão de qualquer pessoa, com exceção de que essa pessoa esteja no chamado estado de flagrância. Também não pode determinar quaisquer medidas cautelares para qualquer pessoa, ou seja, sequestro de bens, arresto, hipoteca. Tudo isso, para que seja feito, o presidente da CPI deve comunicar imediatamente um juiz federal legitimado para que ele determine a execução desses atos. E da mesma forma, e muito importante, também não pode a CPI determinar a realização de buscas domiciliares, interceptação de escuta telefônica, todas essas coisas que são de competência exclusiva do Poder Judiciário. Detalhe: essa escuta telefônica que eu acabei de falar, que a CPI não pode fazer sozinha, não é de forma alguma a mesma coisa do que a quebra de dados telefônicos. Na quebra de dados, a CPI ela vai ter acesso só às ligações e às mensagens efetuadas por aquele número em que o sigilo foi descartado. Já nas escutas telefônicas, essa escuta irá agir de forma ativa, ou seja, a partir do momento em que ela for decretada para frente, a CPI vai conseguir ter acesso aos áudios das ligações do número que foi quebrado o sigilo. É diferente, portanto, da quebra dos dados, em que você vai ter acesso só aos números. Porque, por exemplo, na escuta telefônica você vai ter uma verdadeira invasão ao direito de privacidade das pessoas. E você só pode mexer com os direitos individuais e sociais de uma pessoa mediante uma autorização judicial. Entendido? Continuando. Depois de acabado o prazo da CPI e ela tiver atingido os objetivos a qual ela se propôs, todos os achados devem ser encaminhados para o Ministério Público, que é o guardião da Constituição e do povo, e também pode ser o caso de serem encaminhados para a Receita Federal, Tribunal de Contas e etc. Esses órgãos, já em posse dos achados da CPI, têm um prazo de 30 dias para iniciarem os trabalhos investigativos já no âmbito judicial. E agora, depois dessa breve explicação sobre o que é a separação de poderes e como funciona a CPI, o ministro Luiz Roberto Barroso realmente feriu a separação dos poderes na decisão dele? É complicado. Primeiro, segundo as notícias, ele não determinou de forma unilateral para que a CPI fosse aberta. Não partiu dele a requisição da abertura da CPI. Conforme se apurou nos fatos, a decisão só foi tomada depois de 2 senadores entrarem com um mandado de segurança no STF para que a CPI fosse iniciada, tendo em vista que ela já tinha cumprido os requisitos que a gente acabou de falar e mesmo assim ela não teria sido colocada para votação em plenário. O ministro Barroso disse na decisão dele que a CPI cumpriu de fato os 3 requisitos básicos para ser instaurada e que não coube a ele analisar se houve a omissão ou não do presidente do Senado. Só que como é um rol taxativo, ou seja, se forem cumpridos os requisitos, a CPI deve ser instaurada, ele só fez mandar cumprir uma disposição legal. Toda a polêmica dessa decisão gira em torno do ministro Barroso ter tomado a decisão de autorizar o início da CPI através de uma liminar, que significa que ele tomou de forma individual, não levando ao plenário do STF. Isso gerou um desconforto dentro do próprio STF, que tem um costume de que quando envolver-se grandes decisões que tenham repercussão política muito grande, essas decisões não sejam tomadas na forma individual que o ministro Barroso tomou,
mas em plenário, dando a todos os outros ministros a chance de se manifestar sobre a decisão e dar o seu voto de maneira explicada. Nesse caso, respondendo à pergunta original do nosso vídeo, Barroso não errou na sua decisão. Ao contrário do que muitas fake news espalharam, ele de forma alguma teve a iniciativa de decidir sobre o início da CPI. Ele apenas decidiu sobre a questão depois de ter sido provocado através do direito de petição dos senadores, cumprindo a rigor o chamado princípio da inércia processual, em que um juiz só pode se manifestar quando uma parte interessada o requerer. Bom, e é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco sobre direito constitucional e poder legislativo. Se você gostou, aqui no canal nós temos vários outros vídeos sobre outras questões jurídicas e muitos vídeos virão pela frente. Deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, muito obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.